Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor, esse espaço de encontro, partilha, no qual nós trazemos convidados especiais para trazerem suas ideias e suas experiências, para que cada vez mais a gente se sinta parte de um todo que se movimenta pela sustentabilidade, pelo amor à terra, pelo amor à humanidade. Hoje eu trouxe uma pessoa especialíssima que vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Primeiro, eu vou trazer, como sempre, o nosso poema. Hoje eu escolhi um poema muito especial do nosso grande poeta Pablo Neruda. E o poema diz assim: se cada dia cai dentro de cada noite, há um poço onde a claridade está presa. Há que sentar-se na beira do poço da sombra e pescar luz caída com paciência. Então, assim, é com essa inspiração de que a luz se encontra em todo lugar e que nós temos que cultivar a paciência para pescar luz caída, que eu desejo convidar para estar conosco agora o secretário Gilberto Natalini. Secretário Natalini, é uma alegria imensa ter o senhor aqui com a gente, uma grande satisfação. Seja muito bem-vindo ao Terra, Meu Amor. Muito obrigado, Regina, obrigado a você, obrigado a quem está nos assistindo ou vai nos assistir, obrigado pelo convite, pela oportunidade. É uma alegria muito grande, e eu quero dizer aos nossos telespectadores que meu maior desafio nesse momento é sintetizar o vastíssimo currículo do nosso querido secretário Natalini. Eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte, que o secretário Natalini ele afirma que tem como principais bandeiras de vida a democracia, o desenvolvimento sustentável, uma maior equidade social e a moralidade pública. Essas são as bandeiras que vem norteando o secretário Natalini ao longo de 50 anos de serviço à sociedade. O secretário ele é médico, formado pela Escola Paulista de Medicina, gastrocirurgião. Ele é um ativista social e ambiental há décadas e vem desenvolvendo o seu trabalho em diferentes áreas. Vou fazer uma síntese, né? Ele foi vereador por 5 mandatos no estado de São Paulo, né? Ele criou vários projetos de lei importantíssimos, sobre os quais vamos falar sobre alguns, né? E ele foi secretário municipal de São Paulo, secretário de Meio Ambiente, e agora ele está como secretário de Mudanças Climáticas. Então, assim, esse é um vastíssimo currículo do secretário Gilberto Natalini. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa, secretário, lhe fazendo uma pergunta. Nós estamos diante de desafios contemporâneos que se colocam o tempo todo diante de nós, reforçando algo que a ciência já vem trazendo há muito tempo nos painéis das mudanças climáticas, que nós estamos vivendo mudanças climáticas. E a Terra vem denunciando isso, e agora, nesse instante, no Brasil, que é um continente, nós estamos vendo 2 realidades completamente antagônicas, vamos dizer assim. De um lado, nós estamos vendo nossos irmãos e irmãs de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, enfrentando cheias, enchentes, né, tendo que lidar com a questão das cheias dos rios e com alagamentos que comprometem especialmente as populações mais vulneráveis. E, por outro lado, nós estamos vendo no norte do Brasil também rios, como o Rio Tapajós, por exemplo, que está num período de seca. A gente vê as imagens das embarcações encalhadas nas areias, né? As pessoas tendo que receber água. A gente está vendo populações ribeirinhas tendo que cavar poços nos leitos do rio para encontrar água. Então, o senhor, nesse momento, é um secretário de Mudanças Climáticas. Eu gostaria de perguntar para o senhor o que esse cenário no Brasil denuncia para um secretário como o senhor, com essa sua vasta carreira e trajetória.
Olha, o que eu posso te afirmar, assim, tranquilamente, com muita paciência, é que não foi falta de aviso. Faz tempo que as pessoas, que os governos, que a sociedade, que os empresários, que o povo em geral está sendo avisado de que nós estávamos vivendo uma transformação no planeta Terra que ia desembocar nisso que você acabou de relatar e muito mais que está acontecendo que nem cabe o relato nesse programa. Não foi por falta de aviso. Na verdade, a sociedade, o povo, não é? Uma parte acreditou, mas ficou na zona de conforto. Uma outra parte não acreditou no que estava sendo previsto. A ciência, ela acertou no diagnóstico de que haveria as mudanças climáticas no planeta Terra. Foi um acerto assim muito certeiro, vamos dizer, mas ela teve um certo equívoco no prognóstico, porque isso que está acontecendo agora estava sendo anunciado para daqui 40, 50 anos, lá para a segunda metade do século XXI, e, na verdade, houve uma antecipação daquilo que estava sendo previsto lá para o futuro, e, de certa forma, muitas coisas estão passando tão rapidamente, os eventos climáticos. Nós tínhamos, no início, as mudanças climáticas, depois tivemos a emergência climática, depois tivemos as catástrofes climáticas, e agora nós estamos vivendo aquilo que o secretário-geral da ONU chamou de colapso climático. A situação é muito grave, muito grave. Nós, seres humanos, no desfrutar do desenvolvimento econômico, na construção do desenvolvimento econômico, no desfrutar do conforto que esse desenvolvimento econômico traz para nós, no sentido do consumo, no sentido do bem-estar, no sentido de todas essas modalidades da vida moderna que a gente quer usufruir, todo mundo quer usufruir, nem todo mundo pode, mas todo mundo quer usufruir e procura usufruir. O que nós fizemos? Nós fomos à nossa Mãe Terra e nós exigimos da nossa Mãe Terra e retiramos dela recursos naturais em quantidade muito maior, de forma muito mais rápida e muito mais desastrosa do que o planeta Terra estava possibilitado de oferecer. A rapidez com que nós, nos últimos 200 anos, que isso a gente sempre fez no planeta, desde que o homem desceu das árvores e começou a andar em pé. Quer dizer, desde que virou Homo sapiens, produziu ferramentas, nós sempre vivemos da exploração dos recursos naturais, seja da agricultura, seja dos minérios, seja da água, enfim. Porém, nos últimos 200 anos, em particular, na era da Revolução Industrial para cá, nós começamos a aumentar muito o volume de exploração. E, além disso, nós inventamos uma forma de produção de energia, que sem energia ninguém vive, seja do fogo ou seja de outra fonte de energia. Sem energia, nós humanos não conseguiremos sobreviver. O que nós descobrimos? Nós descobrimos o motor a explosão, nós descobrimos o combustível fóssil, que produz a energia que a humanidade toda usa. Nós queimamos combustível fóssil para produzir a energia, para nos aquecer, para nos alimentar e também para toda a produção industrial, agrícola, tudo é feito com consumo de energia de combustível fóssil. Essa queima do combustível fóssil é que está produzindo tudo isso que você está falando de transtornos climáticos que estão acontecendo. Você falou do Brasil. Então, quais são as características das mudanças climáticas? Ou estiagens longuíssimas, secas terríveis, como está acontecendo lá na Amazônia, no Rio Negro e todos os rios lá do lado oeste da Amazônia, ou chuvas catastróficas absolutamente destruidoras, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, aconteceu na Serra do Rio de Janeiro, lá em Petrópolis,
agora há pouco tempo aconteceu nas serras aqui do estado de São Paulo. Então, são transtornos climáticos, ciclones aumentados, tufões aumentados, elevação do nível do mar, degelo das calotas ou das cordilheiras. São fenômenos que nós estamos vivendo com uma rapidez incrível. Isso produz a desgraça para a vida humana, porque atinge a agricultura, atinge o comércio, atinge a indústria, atinge o emprego, atinge o conforto das pessoas. São Paulo, esses dias, no final do inverno, fez 38 graus no final do inverno. Uma coisa absolutamente adoidada, né? E a gente sofreu isso aqui e vai continuar, esses fenômenos vão continuar existindo. O ser humano está reagindo com uma velocidade muito menor do que a natureza está reagindo às nossas agressões. Exato. E aí estamos perdendo a batalha. É porque também, né, secretário, a gente acelerou, como o senhor falou, nesses 200 anos, nós geramos uma realidade de consumo que os nossos ancestrais, há 200 anos atrás, jamais pensariam em consumir da terra o que a gente está consumindo hoje, né, o ser humano no momento atual. Então, assim, eu vejo que essa realidade do colapso climático demanda de nós realmente respostas ágeis, né? E o senhor tem um arcabouço de experiência fantástica, e o senhor é o autor do projeto de lei dos ônibus elétricos, né? Isso é algo realmente muito importante, porque nós sabemos que mais de 80% da população brasileira se encontra em cidades. E as cidades têm sido territórios onde se acentuam essas realidades das mudanças climáticas, como a gente está vendo em várias cidades do Brasil. Então, eu pergunto para o senhor, como é que o senhor, como gestor público, percebe vamos dizer assim, como que as políticas públicas podem acompanhar agilmente, dando respostas a essas realidades que demandam de nós novas posturas, novas atitudes, novos desenhos urbanos? Olha, eu tenho agido nessa questão ambiental já há muitas décadas, em particular quando eu fui secretário municipal de saúde de Diadema e presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASENS. Nós criamos num congresso que aconteceu em Quebec. Nós levamos mais de 200 secretários de saúde do Brasil para lá. E nós criamos o conceito de cidades saudáveis. E aqui no Brasil, algumas cidades se transformaram mesmo, pegaram no breu para serem cidades, como Sorocaba, por exemplo, como Limeira, e tem várias outras que eu não vou ficar citando. Aí, a cidade saudável era aquela cidade que tinha uma interação entre saúde das pessoas e o meio ambiente preservado, recuperado, respeitado. Quando eu fui eleito vereador em 2001, eu criei na Câmara, que começou em 2002, já está na 23ª edição, a Conferência Municipal de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Nós fizemos 23 edições. São grandes encontros da cidade para discutir medidas, leis, propostas práticas para preparar São Paulo para as mudanças climáticas. Criei também, pioneiramente, na Câmara Municipal de São Paulo, em 2006, a primeira comissão de estudos de aquecimento global da cidade de São Paulo. Foi a primeira, foi pioneira. E a aula inaugural foi dada pelo professor Carlos Nobre. E aí fomos produzindo uma série de leis. Por exemplo, o Eduardo Jorge era secretário de Meio Ambiente e ele preparou um projeto de lei que foi pioneiro no Brasil também, chamado Lei de Mudanças Climáticas do município de São Paulo. E eu, na Câmara, ajudei a tramitar essa lei, e ela foi aprovada por 54 dos 55 vereadores de São Paulo. E aí passou a ser empregada uma série de medidas que a lei previa na cidade para melhorar a situação de enfrentamento das mudanças climáticas da cidade de São Paulo. Eu posso citar para você a Operação Defesa das Águas, Operação Córrego Limpo, a Ecofrota de São Paulo, que naquela época chegou a ter 1.500 ônibus.
Eduardo Jorge plantou 200 mil árvores em São Paulo por ano. Durante 8 anos, foram 1.600.000 árvores plantadas nessa cidade naquele período. Bom, daí eu preparei também algumas leis que eu posso aqui rapidamente citar. Essa lei dos ônibus que você falou, eu sou coautor dela junto com outro vereador. Nós somos em 2 vereadores, depois dezenas de vereadores assinaram coautoria quando a lei foi para ser aprovada. Ela previa a troca da matriz energética do combustível dos ônibus de São Paulo. Hoje são mais de 12 mil ônibus que servem a cidade de São Paulo. E, pela minha felicidade, a lei foi aprovada em 2018 e ficou patinando entre um prefeito e outro. Para minha felicidade, quando eu assumi aqui, a convite do prefeito Ricardo Nunes, a Secretaria de Mudanças Climáticas de São Paulo, alguns dias depois foi trazido e apresentado para a cidade os primeiros 50 ônibus elétricos, cumprindo a lei que eu tinha feito na Câmara. Até o final desse ano serão 600 ônibus, e se tudo estiver dentro do conforme, até o final de 2024 serão 2.600 ônibus elétricos, o que fará 20% da frota de ônibus urbanos da cidade de São Paulo. Ou seja, eu tive a satisfação de aprovar a lei, de fazer a lei, de aprovar a lei e de ver a lei começar a ser cumprida aqui na cidade. É uma coisa que vale a pena, tá certo? Aí tem muitas outras coisas, mas eu vou parar por aqui para te deixar também falar e perguntar. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Secretário, é extraordinário a gente ver assim, né, esses processos de enraizamento de uma intenção tão espetacular. Só que, como o senhor disse muito bem, nós estamos diante de uma emergência climática, né? Então, agora, esse tempo que transcorreu de 2018 até agora nós temos que agilizar. Então, o senhor trouxe o cientista Carlos Nobre, ele foi um dos entrevistados da gente algumas semanas atrás, e ele trouxe essa questão das iniciativas fundamentais que a gente precisa implementar. Então, eu pergunto para o senhor, porque agora nós estamos com um governo federal que colocou como prioridade a questão de olhar para essa emergência climática, não é? E a gente está vendo que, de fato, como o senhor trouxe muito bem, né, a gente viu há 3 anos atrás o Covid, o que aconteceu com a Covid, não é? Que é um vírus que surgiu. Então, assim, são transformações que estão acontecendo e demandando respostas. E aí eu pergunto para o senhor, por exemplo, em relação a essa questão que o senhor trouxe, que é bem grave, e que já está sendo implementado. O senhor acredita, por exemplo, que a exemplo do que o senhor falou de plantar árvores, a gente implementar a agricultura urbana, estimular o plantio de zonas verdes dentro da cidade, fazer um manejo diferenciado da água, por exemplo, que a gente está vendo várias. O São Paulo, por exemplo, ano passado, na época da seca, teve o problema do Tietê, que não conseguia fazer o escoamento da produção, gerando um grande impacto econômico. Então, quer dizer, a gente está vendo que, de fato, as políticas públicas precisam fazer essa aliança entre saúde, meio ambiente, né? Como que o senhor está vendo essa demanda? Como que nós vamos poder acompanhar, secretário, essas demandas reais com uma morosidade, vamos dizer assim, do enraizamento das políticas públicas? Eu acho que é uma dificuldade enorme nós darmos a velocidade que o momento exige. Precisa ter muita força de vontade, precisa ter muito empenho para que a gente dê a velocidade necessária nas mudanças que a situação exige por conta da catástrofe climática ou do colapso climático que está já adentrando, como disse o Antônio Guterres.
A cidade de São Paulo é uma cidade muito difícil, porque o desenvolvimento dela ela é muito grande. São 12.300.000 habitantes. E é uma cidade que ela foi destruindo a natureza conforme ela foi se desenvolvendo. Conforme ela foi se urbanizando, tem regiões da cidade que toda a mata foi derrubada, que todos os córregos foram poluídos, não é? Que o ar... Nós temos 7 milhões de frota na cidade, então o nosso ar é um ar ainda poluído, principalmente pela emissão do diesel. Então, nós temos os problemas sérios de solo, de água, de ar, e que precisam ser enfrentados e que estão sendo enfrentados. Por exemplo, em 2020, São Paulo fez isso aqui, ó. Foi o primeiro do Brasil. Eu não sei se outra cidade tem isso. Nós fizemos, junto com a C40, o município de São Paulo, o plano do clima da cidade. Aqui tem 43 metas e ações, 54 ações, divididas por secretarias, para ser cumprida até 2025, até 2030, até 2050. São ações extremamente ousadas, de chegar em 2050 com emissão zero de carbono na cidade. A minha secretaria foi criada porque foi feito o Plano do Clima. Foi a primeira secretaria de mudanças climáticas do Brasil. Data do decreto, 31 de dezembro de 2020. Nós estamos com 3 aninhos de existência. Na verdade, começou a funcionar mesmo no início de 2021 e já temos muita coisa feita do ponto de vista de cumprimento desse plano. Vou te dar alguns exemplos. Além dos ônibus, certo? Vou te dar alguns exemplos. Você falou em verde, não é? Nós temos um programa de hortas urbanas em São Paulo que é enorme. São Paulo, essa cidade que o pessoal fala selva de pedra, selva de cimento, São Paulo tem mais de 500 agricultores urbanos nas suas periferias, como, por exemplo, em Parelheiros, como em São Mateus, e a prefeitura está buscando entrar junto com esses produtores urbanos para mantê-los como produtores urbanos. A lei da merenda orgânica é de minha autoria. Lei de fornecimento de merenda orgânica nas escolas públicas de São Paulo. Ela vem sendo implementada gradativamente. Hoje, uma parte da merenda orgânica, não é o todo, mas uma parte da merenda orgânica já é merenda, já está cumprindo a lei. Então, são coisas que a cidade está fazendo, não é? Estou te dando esse exemplo. Eu posso te dar mais um exemplo que eu acho importante. Nós estamos caminhando agora em São Paulo, de acordo com o Panclima, para comprar energia renovável na Bolsa de Energia, no Mercado Livre. Energia 30% mais barata do que a energia tradicional e absolutamente de fontes fotovoltaica ou eólica. A cidade de São Paulo vai entrar nisso, vai entrar nessa compra de energia, tá certo? O projeto o contrato da concessão de lixo de São Paulo, ele vai ser assinado novamente o ano que vem. Tá vencendo o ano que vem, 2024. Nós estamos discutindo Só uma Pode falar. perguntinha, aproveitar, só um parêntese. O senhor criou o projeto de lei da logística reversa, não é? Sim. Que é justamente uma outra maneira de lidar com os resíduos sólidos urbanos. O senhor podia só explicar do que se trata? Então, a logística reversa, ela responsabiliza o produtor, responsabiliza o que comercializa, responsabiliza o consumidor e o poder público. É uma coisa grande, tá certo? A minha lei, ela traz para o município o espírito da lei federal da logística reversa, de resíduos sólidos, tá certo? Ela traz para o município. E ela está sendo agora, está sendo feita a regulamentação, está sendo escrito o decreto de regulamentação. Ela virá somar com toda a iniciativa da prefeitura quando vai reescrever o contrato de concessão da coleta de lixo e varrição de lixo da cidade de São Paulo.
Então, nós vamos tentar juntar o útil ao agradável. Ontem eu tive uma reunião aqui com o Gédio de Oliveira, professor Gédio de Oliveira, com uma instituição, uma empresa, que ela implementa coleta seletiva em comunidades e paga pelo lixo que a comunidade traz. Olha, em parceria com grandes empresas que estão fazendo isso para cumprir a sua parte na logística reversa. Em grandes empresas que pagam. o senhor Entendeu? está de parabéns, porque, de fato, um dos maiores impactos ao meio ambiente hoje é justamente a questão dos resíduos sólidos. A gente vê as imagens, por exemplo, dos rios, dos mares, das praias, carregadas de lixo, carregadas de plástico. Quer dizer, tem que existir uma corresponsabilidade entre os diferentes atores da sociedade, os que geram o lixo, os que usam esses resíduos, e o que isso é feito. Quer dizer, eu acho tão importante o senhor estar trazendo essa figura da corresponsabilidade na gestão de determinados aspectos que estão trazendo impactos colossais ao meio ambiente. Nós estamos uma das maneiras de nós destruirmos a nossa mãe natureza é jogando nela os dejetos que nós usamos no consumo do nosso dia a dia. Sim. De maneira absolutamente agressiva, destrutiva, dejetos tóxicos, plásticos, microplásticos, enfim. Então, qual que é a nossa proposta aqui? É diminuir o mínimo possível a devolução desses dejetos para o meio ambiente, seja na forma de aterros sanitários. Nós queremos diminuir o uso desse aterro. São Paulo produz, por dia, cerca de 15 mil toneladas de lixo, por dia, sendo que 51% é lixo orgânico e 49% aproximadamente é lixo não orgânico, lixo seco. 35% desses 49% é reciclável e os outros 10, 15% é chamado rejeito, que é aquilo que não serve para nada, que tem, de fato, tem que dar um outro destino. Mas o lixo reciclável, nós temos que ampliar muito a coleta do lixo reciclável, mas muito, 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 muito. E a lei da logística reversa ajuda para isso, a educação ambiental da população. Eu percebo isso como se fosse um prêmio de loteria, não é? A gente conseguir que a população... São Paulo, o caminhão de lixo reciclável passa em 70% das ruas da cidade, mas as pessoas não separam e não colocam o seu lixo no dia que o caminhão da reciclagem passa. Ou seja, é linkar aquilo que eu digo, consciência com ação. Sim. Conscientizar para agir. Essa é a nossa proposta aqui. Se eu vou conseguir ou não, eu não sei, mas que eu sou teimoso a vida inteira e que eu vou tentar, junto com você, junto com todo mundo que quiser ajudar, você pode ter certeza. Nós estamos convocando todo mundo para ajudar nessa empreitada de preparar São Paulo para ser uma cidade resiliente às mudanças climáticas e aos agravos ambientais. Secretário, escutá-lo assim, enche o coração da gente com esperança, porque, de fato, nós acreditamos que, e por isso temos o Terra, Meu Amor, porque a gente acredita que a gente precisa fazer um grande mutirão por essa transição ecológica. E o senhor está trazendo, o senhor trouxe dois aspectos, aliás, 3 aspectos que eu acho espetaculares, e o nosso programa já está terminando, mas eu tenho que fazer esse fechamento. O senhor trouxe a questão, assim como o doutor Carlos Nobre trouxe, que há uma perspectiva de emissão zero de gases do efeito estufa, desde que haja uma vontade política e uma mobilização da sociedade. O senhor trouxe a questão do manejo dos nossos resíduos sólidos, que são importantíssimos. Então, assim, se há, de fato, vamos dizer assim, uma expansão da agricultura urbana na cidade, esse lixo pode se transformar em compostagem, pode significar uma outra movimentação desse lixo orgânico, além do lixo seco. E o senhor trouxe também, acenando com a perspectiva de nós, através da mobilidade urbana, criarmos novos desenhos de cidade.
Então, assim, eu vou deixar esses últimos minutos para o senhor trazer uma palavra para os nossos telespectadores em relação a essa realidade sua, da sua experiência e da sua, vamos dizer assim, da sua compreensão de um possível futuro sustentável para todos nós. Olha, para você ter uma ideia, São Paulo tem 5 grandes áreas que faz compostagem usando os restos de alimentos das feiras livres. Isso significa que a cidade já retira hoje mais da metade dos resíduos orgânicos das feiras, do lixo das feiras, e transforma em adubo orgânico. E eu tive uma reunião esses dias com empresas, pequenas empresas de São Paulo, que fazem essa reciclagem do orgânico como negócio, para vender o adubo. Então, nós vamos dar uma força para que essas 5 leiras que a cidade tem se transformem em pelo menos mais 3 ou 4 para colher todo o adubo orgânico de feira para ser aproveitado e não ir para o aterro. Agora, o lixo orgânico das residências, esse é um trabalho maior, que a pessoa tem que separar dentro de casa e a prefeitura tem que destinar para algum tipo de utilização que não seja o aterro. Estamos empenhados nisso de corpo e alma. Sim, e então, assim, resgatando o nosso poema de abertura, né? Dizem que assim, a etimologia da palavra educar, e o senhor trouxe isso, a questão da educação ambiental, que nós precisamos viver uma alfabetização ecológica, na verdade, né? Então, diz que a etimologia da palavra educar, educere, do latim, significa retirar do poço. E nós estávamos falando do poema do Neruda, que diz: é preciso ter paciência e pescar luz caída. Secretário Gilberto Natalini, queria agradecer do fundo do coração sua participação no Terra, Meu Amor. Suas palavras enchem o coração da gente de entusiasmo, porque o senhor é uma pessoa que sonha, enraiza, né, mudanças, e é isso que a gente precisa fazer. Então, assim, que a sua atitude inspire outros lugares do Brasil, outros municípios do Brasil, para que a gente possa efetivamente transformar e viver essa transição ecológica na direção de um futuro sustentável e harmonioso. E a você, querido telespectador, muito obrigada por estar com a gente. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Obrigado, um abraço.